Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Zoro Anime e hoje é dia de mais um Zoro Indica. Mas esse vai ser um Zoro Indica mais ou menos, porque é de um anime que eu assisti recentemente e a história dele me interessou bastante, mas o decorrer dela aconteceram várias coisas que eu vou comentar aqui com vocês. Eu não vou estar resumindo a história toda porque vai dar uma confusão danada, até porque ela é um pouco bagunçada. E se você não é inscrito, se inscreva caso queira, deixa o like caso goste, mas é isso aí, vamos para o conteúdo do vídeo. Esse é um anime chamado White Album. Existe um pouco de confusão porque existem dois White Album. Existe o White Album e o White Album 2. Só que o White Album ele é dividido em duas partes. É o White Album e o White Album segunda sessão. E tem um White Album 2. Então foi um pouco complicado de eu conseguir achar a segunda parte para ver. Porque eu colocava White Album parte 2. Eu pensei o White Album 2, que é um outro anime que eu ainda não vi, mas ele tem a me parecer um pouco da mesma premissa, mas pessoas falam que ele é bem melhor do que esse. Esse anime eu não odiei ele, não achei ele um anime ruim, mas ele também não é um anime muito bom. A premissa dele é a seguinte: o nosso personagem principal é o Toya e ele tem uma namorada chamada Yuki. A Yuki, ela recentemente se tornou uma iniciante na carreira de idol. E ela está entrando nesse mundo e tudo. E ela tem muita dificuldade porque ela é muito quieta, é muito na dela, é muito boazinha. E o mundo das idols, como é retratado nesse anime, não é uma coisa muito simples. Ela tem que tomar cuidado com as câmeras, com paparazzi, tomar cuidado com até as outras idols, né? Tanto que vemos várias vezes ela sendo agredida verbalmente, psicologicamente e até fisicamente por outras garotas de outros grupos e outras bandas. Isso é um pouco legal de ver porque dá um ar mais dark assim, para a história. Mas a história em si não é só sobre isso. Logo no início nós vemos que o protagonista ele tem um sonho no qual ele vê que ela começa a fazer muito sucesso e ela vai se distanciando dele. Ele é um protagonista genérico, ele é um pouco mais humano do que o normal, porque ele não só acerta como ele erra, ele mais erra do que acerta. Ele tem várias garotas que gostam dele. Ele é um cara que está sempre disposto a ajudar, está sempre ali para a galera e que às vezes não percebe que as garotas estão afim dele. Mas o romance dele com a garota, ele vai indo muito bem. Eu não sei se eu avisei, mas esse vídeo vai ser completamente cheio de spoiler, né? Então, não sei, né? Provavelmente as pessoas nem vão querer assistir esse anime. Mas o engraçado é que ele, isso no romance, ele tava indo muito bem, porque ele gostava da namorada, a namorada também gosta muito dele. E ela é a personagem que mais faz coisas pra estar perto dele. É ela que, tipo, desde o início do anime até o final, ela se esforça pra, tipo, estar perto dele. Ela faz vista grossa, ela começa a descobrir as coisas, ela finge que não tá vendo pra tentar superar aquilo. Por mais que ela seja um pouco trouxa, é legal ver esse lado dela, porque ela se sente um pouco culpada também. A relação começa a ficar um pouco conturbada quando a menina começa a fazer um pouco de sucesso. E isso faz com que ela tenha cada vez menos tempo para passar com seu namorado. E os amigos dele, alguns vão começar um pouco a atrapalhar, não de propósito, mas por causa dos seus sentimentos. Eles veem ele sozinho ali, eles começam a se aproximar, elas, né? Elas querem um pouco mais de atenção da parte dele. E ele é rodeado por pessoas problemáticas e carentes. A maioria das personagens que aparecem nesse anime, elas têm problemas pessoais ou familiares ou com elas mesmas, e que ele é podemos dizer que um ponto seguro dela, sabe? Ele é onde elas se sentem bem, tipo, perto dele, sabe? Ele consegue deixar essas garotas bem e por isso elas sempre querem estar perto dele, elas mesmo sabendo que ele namora, sempre estão procurando ele. E é um pouco legal porque algumas histórias e algumas garotas são sim interessantes e são bem trabalhadas. Outras já fica muito naquela de poderia ser melhor. Você acha que sabe o que está acontecendo, mas eles não explicam. Algumas coisas ficam muito subentendidas. Parece que vão explicar,
mas tipo, eles falam, ah, então foi isso. Tipo, e não explica o que foi, sabe? Deixa no ar, tipo, como se você tivesse entendido. E uma coisa interessante nesse anime é quando eles estão conversando, dá um exemplo. A menina pergunta, ah, você quer me ver? Ele fala, ah, hoje não posso. Tipo, só que ele pensa, nossa, bem que eu queria, entendeu? Tipo, muitas vezes eles não falam o que pensam. E você mostra lá, tipo, mostra os quadradinhos lá como se eles estivessem pensando. Isso é bem interessante. A gente vê aquela dualidade de cada. Às vezes a gente não fala o que a gente pensa, não fala o que a gente realmente quer falar. Um problema desse anime é que às vezes é tudo muito confuso, você não sabe realmente o que tá acontecendo, você começa a só ir, sabe? Tipo, você não foca muito em algumas partes. Tem muita parte interessante. Por exemplo, tem uma personagem que ela tem um trauma que o irmão dela morreu. E aparentemente morreu por culpa dela, sabe? Não fala explicitamente se foi, mas dá a entender que foi. E por ela não ter o irmão mais velho, que tipo era tudo pra ela se apega muito ao Toy, então ela sempre quer estar perto dele, sempre faz as coisas com ele, sabe? Tem uma outra garota também que é mais velha que ele, que é a senpai dele, que é apaixonada loucamente por ele, mas ela entende que ele gosta da Yuki, tipo, e ela não fica forçando a barra, sabe? Tem umas partes que ela se descontrola e tudo, que eles até ficam, eles acabam, né, não tendo nada a princípio. Até porque o amigo do Toya é apaixonado por ela e ele sabe. Tipo, ele fica tentando juntar os dois. Mas isso não impede ele de fazer o que ele fez, né? Na segunda parte. Vocês entenderam, né? O que ele fez com a namorada do amigo. História é um desgramado. Mas o foda é que, tipo, a parte que começa a ficar séria mesmo é que temos dois personagens que são muito importantes. Temos o Gatarina, que ela é a senpai da Yuki. É a única garota que realmente apoia a Yuki. Ela é uma ídola mais experiente, então ela apoia, dá conselho. Ela faz de tudo pra Yuki se dar bem. Só que ela começa a se interessar pelo namorado dela, tipo. Só que no início ela não se interessava por ele. Sim, ela se interessava por ele estar perto dela. Ela achava isso importante, então ela tentava juntar os dois. Ela contratou ele. Só que com o tempo, ela começou a passar mais tempo com ele do que ele passava com a própria namorada, sabe? E isso começou a gerar um sentimento dentro dela e que começou a conturbar tudo. Conturbou ela, conturbou o menino e foi só bagunçando. E um outro ponto que é muito importante nesse anime é a empresária da Yuki. Quando a Yuki começa a fazer sucesso, eles estabelecem que o namorado dela é um problema. Que ele não, ele vai atrapalhar ela a seguir a carreira, porque ela vai estar sempre pensando nele, vai estar distraída, pode fazer merda por causa dele, então ela tenta fazer com que o namorado dela afaste da Yuki. E ela faz de várias maneiras. A Yuki pede pra ela dar um recado, ela não dá. A Yuki manda uma carta pra ele, ela rasga a carta, fala que entregou, mas não entregou. E pior, tipo, entre aspas, pior, é que ela começa a dar em cima do garoto, sabe? Porque ela vê que ele tá começando a sofrer com isso, tipo, não consigo ver ela, a gente não consegue ficar, a gente não consegue se ver. E ela começa a dar, mora em cima dele, a dar no sentido literal mesmo pra ele. Tipo, e a princípio ele renega ela, fala, não, não quero, ele rejeita, não, não quero, não quero. Só que ele é um cara muito influenciável, então ele acaba cedendo isso e vai se envolvendo com ela durante vários episódios do anime, tipo, e às vezes ele decide ficar com a namorada dele quando ela pode, pra ficar com essa garota, essa moça, né, que não é uma garota. E isso é um pouco foda porque, tipo, e ela começa a gostar dele. Ela não fala, mas ela começa a gostar dele porque ela é uma pessoa carente também, por só trabalhar e se esforçar muito. E o garoto, ele começa a gostar disso também, porque primeiro que ele ganha alguma coisa, né? E segundo, porque ele também estava se sentindo sozinho, porque a namorada dele não podia ficar tempo com ele. Ele meio que tenta substituir ela. Só que ele começa a querer substituir ela demais, sabe? Substitui ela com a outra, com a outra. E muitas das vezes não é tanto. Vocês vão achar estranho isso. Culpa dele, porque muitas vezes ele não vai atrás das garotas, as garotas vêm até ele. Só que ele é um cara completamente influenciável e fraco psicologicamente, sabe? Eu não digo assim que ele é um filho da puta,
mas ele é um cara que ele não faz esforço nenhum pra ser bom, sabe, para as outras pessoas, assim, no sentido de não magoar. O não magoar dele é se entregar pra todo mundo, entendeu? E o final também é um pouco conturbado desse anime. Os romances, os personagens, a maioria às vezes fazem coisas questionáveis. Chega uma parte no final que a Arina conta pra Yuki que ela e o Toya se beijaram. Simplesmente. E a Yuki, tipo, não faz praticamente nada, sabe? Ela não fica puta, ela começa a falar, eu vou me esforçar para que ele volte pra mim. Ela, eu não vou desistir dele, sabe? Tipo, fica uma coisa muito amistosa pra quem está sendo traída, sabe? Tipo, não, garota, não é assim que se reage a uma traição. Isso é meio estranho. Mas o anime, ele não é completamente ruim. Ele tem várias coisas ruins. Poderiam ter sido feitas de maneiras mais interessantes. Mas ele também não é um anime excelente. Eu gosto desse tipo de romance conturbado, então talvez por isso eu esteja passando um pouco de pano pra esse anime. Mandar um salve pro Felipe, porque o Felipe também adora esse tipo de anime. Mas eu acho que vocês deveriam dar uma chance pra ele, porque esse lado de idols é bem legal de ver, tipo, como não é só glamour, é muita paulada, muita coisa ruim na vida delas, onde as pessoas tentam moldar o caráter delas, tentam moldar o que elas fazem, o que elas gostam, com quem elas andam. Isso é muito, sim, muito legal de ver também nesse anime. E uma coisa que não posso deixar de falar é que a abertura dele, as músicas, como é um anime de música, tem umas músicas legais, não todas são legais, e que o White Album é o álbum que a Yuki está escrevendo, então é bem legal isso, porque é um álbum praticamente de uma música só, então é meio tosco isso também. Uma coisa também que é importante dizer que esse não é um anime muito atual, então as pessoas elas conversam muitas vezes por cartas, conversam por bilhete, não tem SMS ainda, então elas conversam por ligação, aqueles cartões telefônicos para quem é mais velho, então isso é bem interessante. Dá uma dinâmica diferente pro anime, porque eles não podem estar o tempo todo, olha, eu estou aqui, olha, eu estou aqui, não, tipo, se eles não estiverem em casa, não tiverem cartão, não tem como eles conversarem. Mas é um anime que, pra você ver, você tem que querer ver algo diferente, você tem que querer ver um romance completamente conturbado. É um personagem que você pode criar uma certa antipatia, não só pelas ações dele, mas pelo que ele não faz quando ele pode. E é legal, eu gostei, realmente eu gostei desse anime. Tipo, não muito sim, mas eu gostei. Ele me decepcionou um pouco porque eu esperava um pouco mais dele. Mas é um anime que eu acho que vale a pena vocês assistirem. E se vocês gostaram, deixa o like. Vocês assistiram esse anime, comente aí. E o vídeo ficou um pouco longo porque eu queria dar um pouco mais de detalhe, não só da história, mas do enredo, sim, dos personagens, da característica deles. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, né? Já falei isso, acho que é a segunda vez. Pode ver outros vídeos que eu vou estar deixando aqui em cima passando, que tem legais. Eu vou deixar playlists. Passa nos canais parceiros que estão na descrição. Passa também lá no grupo do Amino Família para Otakus, tanto o aplicativo, tanto o chat não, toda hora eu falo chat, tanto o link do grupo estão na descrição. E é isso aí, galera, até a próxima, valeu, fui!